Se podes, contestou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. 24. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa esse jovem e jamais o tome novamente. Amém? É isso que está escrito aí na tua Bíblia? Amém, né? Senhor, tua palavra foi lida nesta manhã. Peço que me uses hoje como nunca usaste antes. Palavra nova, uma palavra que abale os termos da nossa vida física, para que possamos compreender a profundidade espiritual do que está acontecendo aqui nesta manhã. Repreendo todo espírito de inquietação, repreendo todo espírito contrário que tenta trazer sobre as nossas vidas pensamentos que não estejam ligados a esta palavra. Que o nosso intelecto esteja livre agora, os ouvidos destapados, para que possamos ouvir o poder da tua palavra. Nesta manhã, Senhor, nós declaramos que aonde chegar o som e o áudio deste culto, chegue o teu poder. Nós declaramos, meu Deus, que nenhuma obra maligna interfira ao nosso entendimento quando ouvimos essa palavra. Essa palavra vai acrescentar a nossa fé. É para isso que nós viemos aqui, para termos uma semana vitoriosa, assim que eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, sentando, se aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Deixa eu te lembrar só de algumas coisas. Não deixe de trazer teus filhos, viu? Tem culto, todos os cultos oficiais. Temos culto para crianças, temos culto para juniores e para adolescentes, tá bom? Então, para nós, equivale de uma idade de 3 anos a 16 anos. Todos os cultos oficiais da igreja, nós temos culto em paralelo para essa faixa etária. E a nossa preocupação é que eles aprendam do mesmo evangelho que nós temos, mas de uma forma articulada e preparada para que eles possam compreender. Então não é desculpa de não vir à igreja porque criança dá trabalho. A criança vai dar trabalho aqui se você não ensinar ela bem na tua casa. Se você ensinar ela bem na tua casa, a criança vai se comportar. Os professores não estão aqui para dar educação, por gentileza, viu? Me ajudem nisso. Educação é um calcanhar de Aquiles que a nossa sociedade está tendo, mas isso parte do lar. O governo está tentando desmistificar isso, né? O governo está querendo dizer que pais não mandam. Pais mandam, o filho é teu. E o filho não é da prefeitura, o filho não é do estado, o filho não é do governo federal. O filho é teu. A responsabilidade de criar o filho é nossa, de pais. Posso te falar isso assim, olhando dentro dos teus olhos, viu? Tenho muita autoridade para falar sobre família e criação de filhos, graças a Deus por isso. No meu tempo a gente não falava muito isso. No tempo que eu era casado de novo, pouco se falava em criação de filhos. Mas Deus já tinha alguma coisa preparada em nossa vida, que sempre nos deu um direcionamento para criarmos bem nossas filhas dentro da casa do Senhor. E graças a Deus tenho essa alegria de tê-las até hoje dentro da casa do Senhor. Sem esforçar, sem trazer na marra, vieram porque o pai e a mãe tinham prazer de estar na casa do Senhor. E durante muito tempo, elas sofreram isso na pele, porque quando a gente não tinha ministério, era só uma pessoa que ajudava na igreja, sempre ajudamos e muito, sempre chegamos muito cedo na igreja, sempre saímos muito tarde de igreja. Então minhas filhas se habituaram com a rotina que nós tínhamos e fazíamos com amor. E quando você faz com amor, é o que você mostra para o teu filho. Então nós que somos pais, nós temos que ter muito cuidado com isso. Tudo que você vai fazer, você está ensinando o teu filho. Você pode não estar verbalizando, você pode não estar materializando, mas você está ensinando para ele tudo o que faz. Amém? Amém? Inclusive nesse texto tem a atitude de um pai muito interessante, que ele foi procurar Jesus, mas aconteceu algo diferente nesse texto. Quando você puder pegar do 14, eu acho que até o 30, que é o texto completo, eu li apenas 3 versículos, quero passar de 20 minutos hoje. Esse pai foi procurar Jesus porque o filho dele tinha uma manifestação de doença. Hoje nós conhecemos como epilepsia, né? O menino tinha ataques epiléticos. E naquele tempo, eles entendiam isso como possessão demoníaca. E pode ser possessão demoníaca, ou pode ser algum problema de neurológico na criança.
Geralmente, quando são problemas neurológicos, eles são desde a infância. Eles já nascem assim, algum problema no parto, algum problema quando a criança ela foi gerada. Isso não cabe a nós. Quando Deus dá uma criança assim para uma família, eu entendo que são famílias abençoadas, que terão condições e qualificações para tomar conta. Mesmo quando a criança nasce com alguma síndrome, a minha visão é a seguinte: aquela família é privilegiada. Deus confia uma criança para uma família, uma criança que tem a síndrome de Down, qualquer uma dessas coisas, é uma família muito abençoada, que vai ter condições de criar. Esses dias mesmo nós fomos almoçar, chegou lá uma família com moço já, eu imagino ele já com uns 30 anos, e o pai puxando ele pelo braço, o menino muito bem vestido, muito bem arrumado, você via que a família tratava bem. Eu acho isso muito interessante. Nesse caso, esse menino tinha esse problema e o pai foi procurar Jesus. Só que quando o pai vai procurar Jesus, acontece algumas coisas estranhas. E é um pouco dessas coisas estranhas que eu quero falar. Que coisas estranhas acontecem na nossa vida e nós não descobrimos por que ficou estranho, né? Porque tudo, automaticamente, quando nós cremos na presença de Deus em nossas vidas, a coisa foi feita para ser perfeita. Entenda isso. As deficiências que nós enfrentamos na vida, as deficiências que nós encontramos no mundo, são todas causadas pelos seres humanos, quando não estão na condição apropriada que Deus deixou. Deus te deixou uma condição apropriada. Entenda isso, viu? Deus não falhou na criação. Deus não erra nos planos. Nós erramos e Ele corrigiu com a graça. A graça chama-se Jesus Cristo. Ele é a graça em nossas vidas. Por Ele nós não vamos morrer na cruz. Por Ele nós não vamos ser chicoteados. Por Ele nós não vamos ser esbofeteados. Nada disso vai acontecer. A salvação está em Jesus Cristo. Tendo Jesus Cristo, nós temos a salvação. Fora dela, nós temos um período para a gente passar aqui na terra, que dá seu nome de vida, né? Vai de recém-nascido até quantos anos você aguentar. Às vezes as pessoas aguentam bem, às vezes não aguentam bem, às vezes morrem por caminho. Mas a morte é uma coisa também inevitável, né? E nós precisamos compreender ela. Saber que ela foi introduzida no mundo por causa do pecado. Que você só vê a palavra do pó saiu para o pó voltarás na conversa de Deus com Adão pós-pecado. Então, e graças a Deus que vamos morrer. Viu? Começa a pensar de uma forma diferente. Graças a Deus que vamos morrer. Porque nascemos do pecado, aceitamos Jesus, transformamos a nossa vida, não vamos ser condenados com Satanás. E quando saímos dessa curta, como que é a frase? A pequena e curta vida que temos aqui, é só para nós provarmos para Satanás que nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e a nossa eternidade vai ser no céu. Amém? Não perca isso de vista, viu? Porque nós estamos convivendo com muitas coisas ruins, e parece que as coisas ruins querem vencer as coisas boas, e não serão vencidas. Porque nós somos comprados, lavados no sangue do Cordeiro, e esse pai leva esse menino para Jesus, chega lá, não encontra Jesus. Jesus tinha ido ao monte orar com mais 3 discípulos. Quantos discípulos eram? 12. 12 discípulos. Jesus pega 3 e vaza para o monte orar. Ficaram quantos lá embaixo? Irmãos, 12 menos 3 é? 9 é um número ruim, né? Vamos falar sobre isso hoje. 9. Olha aqui. Horrível coincidência, 9. Desses 9, chega o pai desse menino, com esse menino que apresentava isso várias vezes, e depois você lê, a criança quase morria quando dava isso, e realmente é muito triste quando dá. E os 9, e os 9 tentaram expulsar o demônio. 9 tentou expulsar o demônio. E o demônio não saiu. Irmãos, de 12, tira 3, fica 9. 9 é maior ou menor do que 3? Maior. Então vamos aproveitar o domingo na comunidade e exercitar a matemática. Então, se 1/4, é isso? 12, 1/4. 1/4 subiu com Jesus. 3/4 ficaram. Chegou um pai com uma criança debilitada, doente, era notável a situação, pediu para 9 orar. 9 oraram e a criança não sarou, não melhorou, não fez nada.
Foi a mesma coisa que não fazer nada. Eles tentaram e não deu certo. Quando Jesus desce do monte, está lá os 9 com os escribas discutindo. E os caras, eu acho que estavam zoando a cara dos 9 discípulos. Porque, irmão, Jesus chegou para fazer uma coisa diferente. Quando Jesus chegou, a coisa vinha numa religiosidade comum. Aí Jesus chega e quebra aquela religiosidade. Quando ele quebra, ele está trazendo um novo para um exercício que vinha sendo feito assim já, só na religiosidade. Deixa eu te lembrar uma coisa. Quando a gente fala de religiosidade, a gente fala de uma coisa que não está sendo feita com amor, está sendo feita apenas porque tinha um conceito de se fazer. Por exemplo, nós nos reunimos aqui domingo de manhã, domingo à noite, terça de noite, quarta de manhã tem oração, sexta de noite tem culto, e sábado tem escola bíblica. Por que a gente se reúne aqui? Para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. E não vem aqui para ver se tem carro novo no estacionamento, a roupa que você vê, se o pastor veio de terno, veio de gravata, não usa mais gravata, só usa tênis. Porque Deus, Jesus Cristo, não está no externo. Ainda agora de manhã eu estava vindo, aí eu olhei assim uma situação, a pessoa estava mostrando que estava indo para um lugar. Aí o Espírito Santo me fez ver aquilo e falou assim: mas será que dentro dela tem o desejo de ir ao lugar? Ou só vai ao lugar porque tem que ir ao lugar? Por exemplo, a gente tem que ficar, entre aspas, no mundo espiritual, faminto, para quando chegar os dias de culto. Para a gente aprender, ouvir a palavra e aprender. Depois disso, a gente tem que ficar degustando a palavra de Deus. Ouviu aquela palavra, o versículo que o pastor leu. Aí se você, igual hoje, eu li só 3 versículos, e vou falar sobre um contexto de 15 versículos, leia os outros 15. Que de repente, em um daqueles versículos, vai ter uma palavra rema, que vai dar de acordo com aquilo que você estava pensando, a tua necessidade. Você fala, cara, aí você vai entender por que fala que a palavra de Deus é viva. É eficaz. Do que adianta no domingo você ler o jornal de sábado? Resolve? Não resolve, porque as notícias passaram e aquela notícia não produz vida. Esta notícia produz vida. E ela nós temos que vir aqui com anseio de buscar, com anseio de renovar. Aquele pai, quando ouviu falar desse Jesus, que não estava frequentando sinagoga apenas por ir, que quando ele se reunia com as pessoas, ele ensinava coisas novas de alguém que morava no céu, que ele falava que era filho do cara, e depois dentro da sinagoga não tinha mais cura, não tinha mais nada, e ele via as pessoas necessitadas e conversava, e libertava aquelas pessoas. O pai falou, é a saída para o meu filho. Mas o pai vai e não encontra Jesus, encontra representantes de Jesus, que 9 representantes não dá conta do negócio. Aí o pessoal da sinagoga falou, aí velho, então quer dizer que o negócio não funciona. Porque Jesus sai, e os 3 que subiram, o bagulho é louco, né? Porque foram lá em cima, tiveram uma visão tremenda, aparece Elias, aparece nuvem, e os caras vêem a glória, depois desce o couro comendo aqui embaixo. Aqueles 3 discípulos, em poucas horas, foram ao céu e foram ao inferno. No mesmo dia. Foram ao céu, viram a nuvem, Jesus, aquela visão, daqui a pouco some tudo. E Jesus falando que ia ser morto. Os caras, que negócio da carne. Os caras, desceram tudo atordoado. Quando chega lá embaixo, os 9, mais uma vez 9, e os escribas, que não resolve. Irmãos, 9 discípulos envergonharam o evangelho. 9 discípulos reunidos, andando com Jesus, aprendendo de Jesus, vendo Jesus fazer, respirando o mesmo ar que Jesus, comendo comida, talvez na mesma tigela que Jesus, tomando água do mesmo rio que Jesus tomava, frequentando o McDonald's que o mesmo Jesus frequentava, talvez indo na mesma churrascaria que Jesus ia, e não pegaram o jeito da coisa. Que chega uma família, um pai necessitado, e leva, e aqueles discípulos oram, e não acontece. Irmãos, aqueles discípulos oraram por um menino que era supostamente doente, mas era espírito maligno, e aconteceu absolutamente nada.
Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: às vezes a gente não faz nada. Aí eu te pergunto, mas não aconteceu nada por quê? Por que será que não aconteceu nada? Porque eles não estavam andando segundo os propósitos que Jesus estava lhes ensinando. Eles estavam andando com Jesus, mas não aprendiam o que Jesus estava ensinando. A autoridade que Jesus havia dado para eles estava sendo eficaz só quando Jesus estava perto. Mas a autoridade que Jesus te dá, ela é eficaz 24 horas do dia. A autoridade que Jesus nos dá é para dar certo a todo momento. Só que você percebeu o que aconteceu na cabeça daquele pai? Ele leva a turma a hora, aí os escribas avacalham, porque os escribas e os fariseus eram os religiosos daquela época, que não queriam sair daquele nicho que eles estavam vivendo. E Jesus veio para renovar, Jesus veio para transformar, Jesus veio para mudar, Jesus veio para trazer coisa nova. E a coisa nova só funciona quando é seguido o protocolo. E eles não seguiram, porque eles andavam com Jesus, mas não estavam entendendo quem era Jesus. Eles estavam andando com Jesus, mas não tinham a eficácia de Jesus. Eles estavam andando com Jesus, mas não estavam tendo o mesmo propósito que Jesus. Eles estavam andando com Jesus, mas não estavam entendendo nada do que Jesus estava fazendo. Para analisar um pouquinho hoje. Será que nós estamos entendendo o que Jesus quer da nossa vida? Será que nós estamos entendendo por que estamos inseridos em uma comunidade, recebendo uma palavra, inserido numa sociedade para levar a palavra? Será que a palavra está sendo recebida e não está sendo repassada? Porque muitas pessoas estão como aquele menino. Ele tinha um problema. O pai estava preocupado com o problema. O pai queria abençoar aquele menino, que era filho dele. O pai tinha um amor de pai. Presumo eu que um amor de ser humano, porque você vê uma pessoa debilitada e você não poder fazer nada é triste, a gente quer ajudar. Tanto é que eu duvido que tem um povo no mundo com mais amor do que o povo brasileiro. Aqui a gente se vira, né? Você vê que quando dá pau aí, que quebra, que arrebenta a coisa. Meu, você fala assim, vamos ajudar, o negócio enche, cara. Eu tiro base por aqui. Que a gente leva de coisa lá para Peruíbe é coisa de louco, velho. Graças a Deus, mês passado conseguimos um carro maior, dei uma viagem só. Agora quero ver se eu faço todo mês. Por favor, não deixe de trazer uma roupa boa que você tiver, um móvel bom que você tiver, viu? Porque lá o que a gente leva, a gente consegue doar para as pessoas lá. Então, aquele homem via o filho, via como um cidadão, porque ele tem amor. Nós temos amor em várias frentes da nossa vida. E aquele pai leva o filho, só que leva para um lugar que era para dar certo. Mas chegou naquele lugar, não deu certo, porque 9 discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Aonde aqueles discípulos falharam? Aonde nós estamos falhando? Nós encontramos com problema todos os dias da nossa vida. Se você fizer uma análise crítica da coisa, todo dia você encontra uma pessoa triste. Peça para o Espírito Santo discernimento. É tão gostoso quando você está em um lugar assim, você está ligado. Você já vem de oração o dia inteiro, ouvindo música boa, tentando não se meter na vida de ninguém, né? Tentando não falar mal da vida de ninguém, cuidando só da tua vida. Aliás, já é um problema sério a gente conseguir cuidar da vida. Eu não sei como é que tem gente que cuida dos outros, né? Cuidar só da vida da gente já é um parto. Tem que ser policial o dia inteiro, ficar atento. Aí você chega no lugar, você vê uma situação difícil, o Espírito Santo fala assim, vai lá e fala. Aí você chega para a pessoa e fala assim, filho, deixa eu te falar uma coisa para você. A pessoa te olha assim, pois não. Se preocupa não. Esse negócio vai dar certo. A pessoa fala assim, mas como isso? Fica tranquilo, eu também não sei. Deus pediu para falar para você que vai dar certo. Eu vou orar por você. Irmãos, era a palavra de salvação que uma vida estava precisando naquele dia. E o Espírito Santo dá para a gente
E às vezes a gente não sabe o que fazer com isso. Sabe por quê? Muitas vezes nós não estamos na mesma visão que o nosso Jesus está. Muitas vezes durante o dia, durante a vida, nós não estamos na mesma visão que o Evangelho está. E nós precisamos estar, porque Satanás continua solto no mundo, continua arrebentando famílias. E nós precisamos endireitar a vida dessas pessoas. Não com a nossa força física, mas com o poder do Espírito Santo que está dentro de nós. Amém? Crê nisso? Então fala assim, nessa semana eu vou ser uma bênção. Vai mesmo? Tem certeza disso? Eu estou tentando achar aqui o versículo onde o pai do menino fala assim para Jesus: então se o senhor conseguir, dá um jeito. Cara, eu leio isso, eu começo a rir, eu falo assim, meu, Jesus tinha uma paciência do caramba, né? Ensina os caras fazem errado, aí o pai do menino chega assim para Jesus e fala assim, bom, os 9 não conseguiram, se o senhor conseguir, dá uma força aí. Por isso que no 23, ele fala, né? Então Jesus negou, pai, há quanto tempo? Pai declara desde a infância, muitas vezes. Aqui, o 22, muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo, na água, para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira nos ajuda. Olha a situação de vergonha que o Evangelho passou por causa de 9 incompetentes. 9. Se tu podes, por que o pai falou assim, se tu podes? Ó, eu já trouxe, 9 não conseguiu. Se você conseguir, faz alguma coisa. Você já ouviu aquela frase, ó, se for para ser crente que nem fulano, eu prefiro ir para o inferno. Quê? Crente? Crente que nem meu tio? Você está louco. Crente que nem minha sogra? Você está louco. Crente que nem meu patrão? Você percebeu a vergonha que a falta de compromisso faz as pessoas passar? Você acha que Jesus merecia ouvir essa frase? Mas a sinceridade do pai, porque não tome isso aqui como uma arrogância, isso aqui foi a sinceridade de um pai que procurava o melhor para o filho dele. Porque 9 não conseguiram fazer nada, aí desce Jesus. Jesus já andava na glória, onde ele andava o poder do Espírito Santo já estava com ele. A palavra profética já estava na boca dele, a palavra de bênção já estava na boca dele. Aí quando ele encontra aquele pai naquele desespero, 9 não conseguiu fazer nada. Será que você pode? Aí Jesus no 23 fala assim, se podes, tudo é possível para aquele que crê. Quero declarar sobre a tua vida nesta manhã. Eu não sei o que você precisa para essa semana, mas eu quero dizer assim, Jesus Cristo pode fazer isso na tua vida. Amém? Irmãos, eu estou declarando sobre a tua vida, Jesus Cristo pode fazer isso na tua vida. Se alguém falou que não é teu número, se alguém falou que não é teu perfil, se alguém falou que não vai dar certo, se alguém falou que a porta está fechada, se alguém falou que esse mês não é um mês para venda, se alguém falou para você que não interessa o que os outros falaram, o que o Jesus que você encontrou nessa manhã está te falando é o seguinte, lógico que podes, porque tudo é possível àquele que crer. Onde é que está o segredo? Crer. Ah, mas eu já me decepcionei. Quem não se decepcionou? Aliás, o Brasil vive uma situação de descrédito moral e político, eu acho que nunca visto em uma nação. E nós não podemos deixar que essas influências malignas tomem conta da nossa vida. Nós temos que entender que nós, povo, somos reféns de uma política mal administrada, com todo o respeito às pessoas. É uma política má administrada, é má gerenciada. Democracia na terra de ignorante é problema, é maldição. Nós damos as nossas coisas na mão de pessoas
Depois a gente não cobra, as pessoas ainda pagam. Irmãos, é mais ou menos assim. A república tem o povo que escolhe representantes, que dá todo o poder para eles. Todo o nosso dinheiro é para eles. Aí eles pegam o nosso dinheiro e fazem nada, e nós ficamos contentes com nada. Não vou falar sobre política hoje, não quero falar mais sobre isso. Não, eu gosto de falar de política, mas não hoje. Sabe que você vive num país que tem mais ou menos uma taxa de impostos a países tipo assim que nem Suíça, Dinamarca? Mas vai lá ver o que o governo dá para a família. E veja o que nós temos aqui. É culpa das pessoas que nós colocamos. Por isso, comece a orar para outubro a gente fazer alguma coisa boa com o voto. Divulgue o voto consciente. Votar, todo mundo tem que votar, mas não vem negócio de anular voto, daí não dá certo. Já foi falando um monte de gente aí, para, vote bem. Eu estou numa proposta de escolher tudo novo agora. Tudo novo. Não sei para quem que eu vou votar ainda, para presidente, nem para deputado, nem para governador, mas eu vou votar tudo novo. Quem já foi eleito provou que não consegue fazer nada. Votem com muito cuidado, principalmente para deputado e para senador. As leis do país estão na mão dessas pessoas. Essas pessoas não fazem lei que nos abençoe. Por exemplo, o que adianta prender um ladrão? Lá dentro ele vai ter que ser solto por bom comportamento, não tem onde ele roubar, ué. Toma tudo dele. Tem lei para isso? Não tem. Quem faz as leis? Os caras que vão presos, por isso que eles não fazem as leis. E a gente não pressiona. Graças a Deus que uns anos atrás conseguiu aprovar essa lei da ficha limpa, senão nós estava com um negócio de segunda, terceira, quarta, quinta. E eu falava para vocês, se chegasse na quarta instância, arrumávamos umas 3 instâncias para recorrer. Né, doutora Tachi? Ia arrumando, e o povo ia fazendo, ia enrolando as coisas. Graças a Deus que essa lei foi aprovada. Então, vote bem, viu? Lembrar você, outubro está chegando, comece a ver agora já a proposta. Pergunta para a pessoa, manda um e-mail para ela. Você pode registrar a sua proposta de governo e mandar registrada para mim no cartório, que se você não cumprir, eu vou ser o primeiro a pegar o documento e pedir a tua cassação? Seria uma boa proposta, vocês não acham? Aí o cara, eu quero ser deputado. Então, por gentileza, faça a tua proposta, registra no cartório. Pois eu vou acompanhar todo o dia que você faz. O dia que você não fizer, porque eu estou pagando você. Estou pagando, a minha família está pagando, quando a gente vai fica 10 horas numa fila, quando o teu parente não consegue ser internado, que fica lá no chão, não fique bravo com os médicos, com os enfermeiros, né? É que não vem dinheiro de cima, para onde vai o dinheiro, né? Você percebeu que a coisa não estava diferente do tempo de Jesus? 9 representantes não conseguiram expressar o que Jesus queria. Aí o pai olha para Jesus e fala assim, ó, 9 não deu certo, se o senhor conseguir alguma coisa, faz. Mas o segredo onde estava? Na fé. O segredo estava no procedimento. Um pouco mais para baixo, você vai ver que Jesus fala para aquelas pessoas que por que eles não foram capazes de expulsar? Jesus advertiu, essa espécie de demônio só se sai com oração e jejum. Agora, quantas castas demoníacas que têm pressionado a nossa família, que têm pressionado a nossa sociedade, quantas castas demoníacas que têm destruído lares que nós conhecemos, quantas pessoas que estão indo à falência que nós conhecemos e não tem dado resultado, sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo que nem Jesus fazia. Jesus orava e Jesus jejuava. Jesus não jejuava para emagrecer, Jesus jejuava para... Irmãos, entenda, por gentileza, nos dias de hoje, o jejum, a coisa não vai acontecer porque você está ficando com fome, porque o teu sacrifício não é nada, o sacrifício já fez Jesus na cruz. O jejum é para a tua carne enfraquecer, para você orar mais. Amém? Sabe, porque às vezes confunde a cabeça, né? Ah, eu vou jejuar 21 dias de Daniel, viu? Você vai ficar sem comer carne, que nem ele comeu. Mas se você fizer o que ele fez, vai dar certo, porque deu certo com ele. Você tem que orar muito. Quando a nossa carne está bem alimentada, em vez de dar uma espiadinha no Face, você vai orar. Porque com todo respeito à tua inteligência e também à minha, mas o Face, se você olhar e não olhar, as coisas vão acontecer do mesmo jeito.
Eu faz muito tempo que não estou mais assistindo televisão. Aliás, ontem eu assisti 2 filmes legais. Mas assim, notícia, porque é a mesma notícia o dia inteiro. Porque fulano, viu, e esse negócio de milhão e bilhão ficou tão avacalhado, né? Que os caras falam assim, fulano roubou tanto. Aí, esse tempo até fica pensando, pô, mas quanto que é tanto, né, cara? Não dá nem para fazer básico com o que a gente mexe, porque a gente mexe com no máximo 3-0, 2-0, 1-0. Né? Os caras mexem com 7-0, 8-0. E põe um numerinho na frente, ficam bilhões de dinheiro e a gente não entende. Viu? E sem saber dessas notícias, eu consegui viver bem nesses últimos 6 meses. Aliás, está dando mais espaço de tempo para refletir, para orar. Porque o mundo não está conseguindo infiltrar muitas coisas mais na cabeça. Porque muitas vezes hoje nós queremos resultado, mas nós não queremos fazer a procedência que Jesus nos ensinou. Aí para a nossa consciência para essa semana, você quer que as portas estejam abertas? Você quer que aquilo que eu profetizei logo no início dessa mensagem aconteça na tua vida? Abra a tua mente para orar. Abstenha um pouquinho da vontade da carne e dê mais lugar para o Espírito. Porque na verdade aqueles discípulos faltou para eles entendimento. Faltou para eles mais buscar a presença daquele que eles estavam vendo. Quantas vezes que você lê na Bíblia que Jesus subiu orar? Aonde que o povo estava? Fazendo as coisas naturais. E Jesus sempre ensinando, estou indo orar. Algumas vezes ele pedia assim, me deixa em paz, eu quero ir sozinho. Mas na maioria das vezes você não ouve essa frase. Poderia ter ido orar. Nessa semana que nós estamos entrando hoje, são apenas 10 horas dessa semana que nós estamos começando. Nós temos mais 158 horas para a gente passar dessa semana. O que você vai fazer com essas 100 e tantas horas? Você pode passar orando, você pode passar cantando, você pode passar jejuando, você pode se abster de algumas coisas para que o Espírito de Deus flua mais. Aí eu quero ver se vai ficar demônio que está perturbando a tua vida. Porque todos os problemas que nós estamos enfrentando, acho que eu falei isso domingo passado, são de procedência nossa. A nossa vida financeira está ruim porque a gente não presta atenção na palavra de Deus. É só ser sincero no dízimo e na oferta. A palavra de Deus diz que ele não é filho de homem. Ele não mente como nós, ele não se arrepende. Se ele deu a palavra que estaria sobre a tua vida financeira, que da onde você recebe, o que você recebe vai ser abençoado, e da onde você recebe vai ser abençoado, você está tranquilo, é só trabalhar. Mas como aqueles 9 discípulos, a gente anda com o Evangelho, mas não quer se reportar ao Evangelho. Quantas pessoas da nossa família que ainda não são convertidas? É responsabilidade nossa. Essas pessoas estão que nem aquele menino. Estão possessas por algum problema, por algum demônio, e alguma área da vida delas está precisando de reparo. E esse reparo está em nossas mãos. E nós não estamos usando esse reparo para o bem. Nós estamos, às vezes, dá um relampejo assim do subconsciente de evangelho, mas estamos vivendo a vida normal que todo mundo vive. Reclamando das mesmas coisas que todo mundo reclama. Preocupado com as mesmas coisas que todo mundo se preocupa. E não estamos preocupados na performance que nós temos que ter diante do Evangelho. Quero te dizer uma coisa. Se nesta manhã nós sairmos daqui com um pacto de fazermos o que o Evangelho pede para nós, essa semana vai acontecer muita coisa diferente na nossa vida. Crê nisso? Feche os teus olhos um pouquinho. A autoridade que Jesus nos dá, ela vai se tornar eficaz somente quando exercitarmos a nossa fé, mas essa fé tem que ser cultivada por meio de devoção e disciplina. Durante as horas dessa semana, muitas coisas nós podemos pensar. De várias formas nós podemos agir. Mas no nosso intelecto, nós temos que lembrar que somos representantes de Cristo. Por isso que nos denominamos cristãos protestantes.
E nós não estamos de acordo com aquilo que foi se desenvolvendo pela religiosidade. O protestante é porque nós resolvemos sair daquela naturalidade que vinha vindo, graças a um irmão nosso lá atrás, que se cansou disso e chutou o balde. Aí Lutero foi o primeiro protestante, nós estamos protestando com ele, nós não queremos mais aquelas velhas práticas. E nos denominamos cristãos porque seguimos os passos de Cristo. Agora nós temos que ter disciplina para sermos cristãos. Você já fez uma conta quantas frases que nós iremos falar essa semana? Quantas dessas frases que Jesus falaria? Paulo, o apóstolo por Cristo, Paulo não andou com Jesus de Nazaré, Paulo foi encontrado pelo Cristo ressuscitado. Lá em 1 Tessalonicenses 4,11, ele fala assim: viva quietinho, trabalhe com a tua mão, para que você possa ser uma bênção na vida das pessoas. Teremos disciplina essa semana de pensar o que Jesus pensou, de falar o que Jesus falou, de fazer as ações que Jesus fez. Se nós fizermos isso, se nós cultivarmos essa disciplina espiritual, tudo que nós falarmos vai acontecer. Irmãos, eu estou declarando sobre a nossa vida. Tudo o que falarmos vai acontecer. Porque nada é impossível para Jesus. Se nós mostrarmos o Evangelho que está dentro de nós, aonde nós estivermos, vai causar impacto na sociedade. E é esse impacto que traz a salvação. Essa salvação que vai livrar essas pessoas da maldição eterna. E para isso a gente não precisa se isolar. Igual algumas religiões durante anos aí que a gente vê desde a década de 70, compraram fazenda, foram viver. Aliás, tem gente assim até hoje, né? Compram fazenda e vão viver separado do mundo. Não! Nós estamos inseridos no mundo para salvar o mundo. Mas nós não precisamos viver como o mundo. Um amigo teu te convida para ir no churrasco. Vai no churrasco, mas participe do churrasco como um cristão. Na hora que você reunir só os homens para falar da mulher dos outros, você não compactua com isso, você sai daquela rodinha, porque ali é a roda dos escarnecedores. Salmo 1. Mas aí a Bíblia tem que estar na cabeça da gente, ué. Igual diz o mineiro, né? Agora, se a gente não lê a Bíblia, como que vai viver com o Evangelho no meio da sociedade? Lá no Salmo 1 diz mais ou menos como: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É Bíblia. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Quantas horas da nossa semana que a gente fica no caminho dos pecadores? Se assenta com os escarnecedores. Aí, escarnecedor fala mal de dízimo, fala mal de pastor, e você lá no meio fica quieto. Então você está concordando. Por isso que não tem milagre mais. Então, por que não tem milagre? Ué, a gente não anda junto, não quer fazer o que Jesus fez. Jesus chega de um momento de glória, encontra os escribas massacrando os discípulos. Chega no meio e fala assim: o que está acontecendo? O pai do menino falou assim: eu trouxe meu filho aqui, mas os 9 não deu conta. Jesus falou: mas o que ele tem? Aí explicou. Aí o pai fala assim: se você pode, faz. Jesus fala: eu posso? Lógico que eu posso, traz aqui. Nada é impossível àquele que crê. Aí depois Jesus pega os 9 e fala assim: sabe por que não deu certo? Porque tem que ter oração e jejum. Sabe um tipo de jejum que a gente pode fazer, que não vai te custar nada? Se aparta das coisas do mal. Sabe que aquele lugar ali não é de Deus? Não frequente mais aquele lugar. Sabe que aquelas pessoas não conversam coisas boas, que não acrescentam na tua educação, que não acrescentam na tua cultura, que não acrescentam na tua vida financeira, porque tem gente que é uma desgraça, rapaz. E às vezes a pessoa fica envolvida com essa gente, não sei o que pensa, velho. Chegou num ambiente, a conversa não vai te produzir nada, não vai trazer conhecimento, sai fora. Vai meditar. Aliás, mais uma vez vem a Bíblia, viu? Medita na palavra de dia e de noite. Sabe o que é meditar? É durante a semana você lembrar desse texto, e daí você fica pensando: por verdade, né, meu cara? Pô, os discípulos podiam ter feito melhor. É meditar. E nós nos corrigirmos.
Porque o Jesus que nós servimos é o mesmo Jesus e quer fazer os mesmos tipos de milagre e só está dependendo de nós.